A gente segue falando sobre saúde aqui no CBN Campinas. Isso porque uma pesquisa mostrou o impacto da Covid-19 no rastreamento dos cânceres de mama e de colo do útero. Um artigo trouxe aí como as medidas de enfrentamento à pandemia influenciaram neste rastreamento e no tratamento dessas doenças. E para a gente conversar sobre isso, nós estamos em contato com o professor, pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, José Barreto Carvalheira. Muito bom dia, professor. Bom dia, Paradela. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor? Agradecendo aí por estar podendo conversar com a gente. A gente tinha marcado esse nosso papo aqui para segunda-feira. O senhor entendeu muito bem aqui que o jornalismo dinâmico, a gente está batendo esse papo, porque é muito importante. Porque a gente teve uma redução, né? Não é que a pandemia fechou todo mundo, né? Foi. Isso aconteceu impressionantemente maior do que nos outros países aqui no Brasil, de forma geral, né? Então a gente teve uma redução que chegou a praticamente parar logo em seguida, reduziu mais de 50%, e no total a gente perde mais de 30% dos exames. Isso representa pouco mais de 1.100.000 exames de colo uterino. Então, assim, é realmente muitos exames de câncer que deixaram de ser feitos. Isso é desastroso a longo prazo, né? Além disso, o que a gente mostrou nessa pesquisa, que teve uma redução também nos diagnósticos, porque a gente tem um rastreamento, né, para impedir o desenvolvimento ainda antes de aparecer as neoplasias, mas a gente teve redução do tratamento das neoplasias de colo uterino em condição precoce, e já conseguimos perceber aumento de casos avançados. Isso é muito preocupante, porque isso significa já alguma repercussão em aumento de mortalidade por câncer. Lembrando que as neoplasias têm uma taxa de mortalidade que é mais ou menos 3 vezes o número de óbitos por Covid por ano, né? Mais ou menos isso. E a gente, vamos lá, vamos relembrar, quando ainda estávamos naquele ano de 2020, a gente ainda está em pandemia, ponto, Isso. Mas é sempre bom lembrar que a gente está na pandemia, os números ainda são muito altos aqui no Brasil, se a gente colocar com uma situação específica, de qualquer maneira, houve um relaxamento natural, porque o tempo se passou. E lá, quando a gente conversava exatamente sobre a pandemia e esse possível impacto nas doenças, já se falava na expectativa desse represamento, de que poderíamos ter um aumento infelizmente, de cânceres em estágios mais avançados e, infelizmente, também de mortes. Por quê? Porque o diagnóstico não estava sendo feito. E agora a gente tem essa informação de que realmente isso aconteceu, né? Exato. Isso é difícil, né? As previsões da Organização Mundial de Saúde em relação a isso é que teve uma redução em torno de 10 a 40% dos diagnósticos nos países em desenvolvimento, e que isso vai acarretar aumento de mortalidade por câncer nos próximos 10 anos. Então, assim, temos que entrar numa condição de fazer as medidas de forma simultânea, né? Como foi adotado por alguns países desenvolvidos, já com uma perspectiva melhor no rastreamento, tipo a Nova Zelândia e a Austrália, que tem essa forma mais organizada de fazer o rastreamento. Eles praticamente não tiveram perda no desenvolvimento, foi feito simultaneamente as duas campanhas, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que estava tendo o Covid, foi tentado manter, teve uma redução muito transitória. Enquanto a gente teve uma redução que só consegue alcançar os números de pré-pandemia agora em 2022. Em novembro de 2022, a gente passa a alcançar os números pré-pandemia. Então, assim, essa redução de 30% é realmente significativa para os próximos 10 anos. E como já estava previsto, como foi falado por você, como já teria essa expectativa, a gente quantificou isso de forma bastante detalhada, né, de forma bastante com estatística avançada, para poder organizar esses dados. E, professor, com esses indicadores, o que é possível fazer para tentar, então, mitigar todo esse problema que está sendo vislumbrado para os próximos até 10 anos, como o senhor disse? É possível interromper essa situação que a gente pode chamar até de triste? Realmente o que a gente precisa, desculpa, Paradelo, mas é realmente isso que a gente precisa trabalhar, né? Estamos com a condição o governo do estado, ele começou algumas medidas. Eu acho que
tem uma grande medida aí de aumento de mutirões de cirurgias para tirar esse represamento das filas de cirurgia, que isso impacta diretamente em todas as neoplasias. A gente avaliou especificamente colo uterino e mama, mas isso provavelmente reflete as outras áreas. Esses dados estão mais em colo uterino e mama, que são os programas que têm prevenção mais adequada, né, mais organizada de prevenção, são campanhas organizadas no Brasil. Mas isso a gente tem que fazer, mutirões de cirurgia, a ampliação dos atendimentos, isso foi feito também agora pelo governo do estado, né, aumentou algumas áreas de atendimento em quimioterapia também na região. A gente teve esse aporte recente, mas ainda não são suficientes, viu? A gente realmente aumentar muito aí, a gente precisa praticamente uma vez e meia, 2 vezes o que tem de atendimento atual aqui na nossa região, para poder conseguir ter alguma redução, assim, essa perspectiva de redução real nos próximos 10 anos. E assim, quando a gente pegava em uma situação normal, professor Cavalli, já era uma situação de que necessitava aumentar esse tipo de atendimento, o diagnóstico, o tratamento, o atendimento, para que ele fosse muito mais rápido, né, para conseguir diminuir os estágios e conseguir alcançar a cura. Isso numa situação normal. Agora a gente falou de 2 anos de pandemia, ou seja, o senhor fala de aumentar 2 vezes, a gente está falando que na época lá devia aumentar 3, então a gente tem uma situação exponencial, né? A gente tinha um represamento de 500 pacientes esperando na fila no meio do ano passado, por volta do meio do ano passado. Então isso realmente deu uma diminuída agora, viu, nesse represamento já. Essas medidas de alguma forma estão conseguindo diminuir essas filas. A última notícia que eu sei, é que chegou para pelo menos 200 pacientes, mas ainda tem bastante gente esperando. Isso realmente, precisamos ter medidas e mais medidas, porque realmente o represamento aumentou a nossa demanda. Professor José Barreto Carvalheira, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN, professor que é pesquisador aí também da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Muito obrigado por atender a CBN, professor. Eu que agradeço, Paradela, e deixar essa notícia para o pessoal, para procurar os exames, procurar o retorno aos preventivos, né? Deixar essa notícia essa mensagem para os seus ouvintes aí, que a gente precisa retomar o atendimento pré-pandemia, melhorar isso, vamos colocar em dia os exames. Exatamente. Obrigado, professor. Mais um alerta feito. Só trazendo alguns detalhes, algumas informaçõezinhas, números importantes, né? O professor falou de 30% também de diagnóstico, mas 25% de redução na taxa do início do tratamento. Ou seja, já tinha passado pelo diagnosticou o câncer, mas caiu 25% na taxa de início do tratamento sistêmico pós-operatório do câncer de mama em estágio inicial 1 e 2, além de um aumento na quantidade de pacientes que iniciaram químio, já em caráter paliativo, para o tratamento do câncer de colo do útero avançado. Essa informação é muito triste, muito importante também. A estimativa era de um excesso de 156 casos de câncer de colo uterino em São Paulo, já em estágio avançado, quando a chance de cura é drasticamente reduzida. São 10 horas e 51 minutos.